Oi. Boa noite. Eu me chamo Alissa e fui convidada a falar sobre mais uma vivalista. Eu não sei se vocês repararam, mas todo preletor, quando ele sobe, ele vem falar sobre um vivalista. E eu vou dar continuidade a isso, falando sobre a Florence Crawford. Ela foi uma líder de um movimento pentecostal, né? E ela foi uma das participantes do avivamento Azusa, lá em Los Angeles. Quando eu peguei para estudar sobre a Florence, eu lendo sobre ela, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar? E ela é uma pessoa que me chamou muita atenção, porque ela é bem diferente dos outros avivalistas que eu já li. A Florence Crawford, ela nasceu em 1872 e ela nasceu num lar de que os pais eles eram ateus, ela não tinha base nenhuma bíblica, ela não tinha ideia, assim, os pais tinham amigos agnósticos, então ela sempre foi levada a não acreditar em Deus. No entanto, já adulta, não conta muito a história da conversão dela, mas já adulta ela encontrou o Senhor com uma voz que ela escutou e pediu, filha, dai-me teu coração. E nisso ela não entendeu de primeira e ela foi buscar uma amiga que era cristã, e essa amiga orou com ela, explicou sobre o plano de salvação e tudo mais, e ela aceitou Jesus. E ali ela se converteu e começou uma carreira de sentir mais do Senhor. Porque ela orava, ela lia a Bíblia, mas ela não sentia que tinha o Espírito Santo manifesto na vida dela. Ela queria o batismo do Espírito Santo. E aí que ela encontra, né, o avivamento Azusa passando pela rua, e ela escuta um aleluia. E quando ela escuta esse aleluia, ela fica para ela, eu quero um dia viver isso. Eu quero um dia experimentar desse poder, dessa manifestação do Espírito Santo. Então ali ela começa a buscar mais o Senhor e ela começa eu preciso viver uma vida consagrada, eu preciso viver uma vida em que o Senhor se manifeste como Ele está se manifestando para essas pessoas. Eu não quero ficar de fora disso. E nisso ela começa a buscar, e ela começa a frequentar reuniões, ela vai em igrejas, onde quer que esteja tendo culto, ela vai. E ela fala com os evangelistas, os pastores, sobre a ideia dela de consagração, e eles falam, não, você já foi santificada, você já acreditou em Jesus, você já está nesse processo, mas ela acreditava que não. Ela acreditava que nada estava mudando. E é aí que vem uma das frases dela, que ela diz, embora eu vivesse uma vida consagrada, o fogo ainda não tinha caído sobre o sacrifício. E ela fala isso e eu preciso buscar mais, eu ainda não vivi isso. E numa dessas reuniões que ela vai, na sexta-feira à noite, o pastor, ele vai e fala, se alguém aqui quer algo do Senhor hoje e diz que ela empurra as cadeiras, ela pula lá no palco, ela fica prostrada lá e ela começa a orar, oram por ela e ela ali recebe o Espírito Santo, ela ali recebe do Senhor, recebe o batismo, fala em línguas, recebe a unção e ela sai dali com outra coisa já no coração. Uma paixão pelos perdidos. A Florence, como ela não tinha nenhuma base bíblica, ela sempre viveu era uma jovem que ia em festas, bailes, tanto que a voz que ela escuta do Senhor é num baile que ela está dançando e fala, filha, dai-me teu coração. E nisso, antes, casas de jogos, os amigos que ela frequentava, ela foi um dia, mas ela parou e ela falou, gente, eu não vou jogar hoje porque eu conheci a Cristo, porque eu sou amada por Cristo e eu não vou jogar isso hoje. E nisso que ela fala isso, todo mundo guarda as cartas e ela começa a falar ali de Jesus e os amigos são tocados também. Não sei se eles se convertem, não diz. Mas ela começa a ter esse anseio porque ela diz que quando ela via pessoas passando na rua,
ela sentia uma fome de eu preciso que eles saibam do que eu vivo, eu preciso que eles saibam do que eu sei, do amor que eu experimento todos os dias. E ali a Florence, ela foi um braço direito, ela é bem pentecostal, se você pegar para ler assim, ela é bem fogo. E tem uns relatos de uns rapazes, um pessoal que trabalhava na missão com ela, que eles contam, a Florence foi orar por mim, eu recebi o Espírito Santo e tudo mais. E nisso dessa de fome para os perdidos, como já estava acontecendo o avivamento Azusa, ela falou, eu vou para outro lugar. E daí ela foi lá para Oregon, numa cidadezinha lá, e chamaram ela para pregar, e lá ela fundou o Apostolic Faith Church, que é a igreja de fé apostólica, e lá ela virou líder, ela morreu, não morreu lá, mas ela serviu até a morte dela lá. E uma coisa que tem bem pouca coisa sobre ela, mas uma coisa que me chamou a atenção da história dela é sobre o posicionamento que ela teve. A Florence, ela queria ser consagrada e ela buscou isso. Ela queria que as outras pessoas conhecessem do amor de Jesus e ela foi para outro lugar para que elas conhecessem. E isso me chamou muita atenção, porque muitas das vezes eu falo por mim mesma, eu tenho muitas coisas na minha cabeça de que o Senhor me chama a fazer, mas eu continuo sentada todo sábado aqui. E isso me confrontou bastante, de que não é apenas nós recebermos, nós escutarmos uma palavra do Senhor todo sábado falando que a gente tem que sair pelo mundo para que as outras pessoas conheçam, todo sábado falando que outras pessoas precisam conhecer do amor de Jesus e a gente continua parado. E eu fiquei, uau, porque é uma coisa que o Senhor tem falado comigo acerca do nosso posicionamento como cristãos. Que cristãos nós temos sido? E ela olhava para as pessoas e ela sentia uma dor, ela sentia um amor, um carinho muito enorme. No Arena Train, o tio Felipe, ele pregou sobre isso. E na oração final ele falou, Senhor, que doa em nós. E eu comecei a usar isso nos meus momentos com o Senhor e realmente o Senhor foi mudando a minha forma de olhar para as pessoas. Existem muitas pessoas que estão do nosso lado, ou às vezes pessoas nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, na faculdade, e a gente por orgulho fica ali reprimido. Eu estou salvo. Se a pessoa, eu chamei ela para ir no culto uma vez, então tá bom. Mas esse posicionamento que ela teve, não só nisso de pessoas, mas porque ela queria uma vida consagrada e ela buscou. Ela ela frequentava os lugares que ela ia antes, mas ela ia com um posicionamento diferente. Gente, eu não vou jogar hoje porque eu conheci a Cristo. E eu quero que vocês conheçam. Então, será que é esse o posicionamento que nós temos tendo como igreja? E eu achei muito impactante, foi o que falou muito comigo, a vida dela, né? E ali está a frase dela, Deus procura corações disponíveis, não perfeitos. Tem uma frase também, tudo que eu havia entregado ao Senhor, quando eu buscava a minha santificação e batismo, estava no altar e era dele. E o que ele me deu não era mais meu, mas apenas emprestado a mim. Então ela falou, eu preciso me consagrar e ela realmente fez isso. Ela falou, Senhor, como Paulo, né? Eu considero tudo como perca e eu quero apenas a Ti. E em Hebreus, eu acho, 13, versículo 7, que diz sobre nós buscarmos imitar os nossos antepassados, as pessoas, a fé deles, imitar aquilo que eles fizeram. Então, eu acredito que esse estudo que nós estamos fazendo sobre um avivalista não seja apenas para a gente adquirir mais conhecimento, mas é para a gente agir e praticar isso no nosso dia a dia. Se nós buscamos o avivamento, então a gente age como pessoas que buscam o avivamento. E é isso que o Senhor falou muito no meu coração. Amém. Segunda preletora.